Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Bolsa Brasileira, que bateu a mínima do governo Lula, continua caindo muito forte depois de uma reunião do Haddad com banqueiros, né? O que o idiota, o poste do Lula, falou nessa reunião de banqueiros que causou essa tragédia tão grande? O dólar bateu 5,30 e a Bolsa despencou completamente, né? Bom, ele falou uma coisa, ele confirmou uma coisa que todo mundo já sabe. Ele é um poste, quem manda é o Lula que está fazendo, é o corrupto, o pinguço corrupto que está fazendo a política financeira brasileira. Não tem mais ninguém, é só ele mesmo. Essa notícia foi sugerida por time do Milan A e Milan B, Johnny e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo aqui, é porque o meu condomínio resolveu comemorar aniversário de condomínio. Cara, que raiva isso, bicho. Que coisa absurda. Onde já se viu aniversário de condomínio? Pra que isso? E fazer uma festa com som alto pra caramba, incomodando todo mundo numa sexta-feira. Isso é cruel, esse tipo de coisa aqui do condomínio. Mas enfim, vamos ignorar esse barulho de fundo e vamos falar a notícia aqui, né? Bom, o que aconteceu hoje? Por algum motivo, olha aqui a Bolsa, né? Tá aqui, ó. A Bolsa de Valores despencou completamente ao longo do dia de hoje e, por outro lado, o dólar subiu, bateu 5,35. Aí todo mundo querendo entender o que aconteceu, o que houve, coisa e tal. Aí agora, no final do dia, a gente ficou sabendo qual foi a história. A história é a seguinte, teve uma reunião fechada do Haddad com banqueiros hoje, os banqueiros do Santander, em que o Haddad falou a verdade. Quem manda é o Lula, não sou eu que mando, é o Lula que define tudo. E aí o pessoal do Santander tomou a decisão que ele sabia que teria que ser tomado. Olha, isso, meu amigo, esse país vai pro buraco, porque o Lula vai estar totalmente ligado em objetivos políticos. O Haddad é só um poste sem luz do Lula, como eu já falei para vocês. É pior do que um fantoche, porque fantoche, pelo menos, de vez em quando você balança, assim, ele faz uma cebolada, assim. Poste nem isso, né? O Lula manda. O Haddad é meramente relações públicas do Lula para o mercado. Não tem nenhum poder de decisão em absolutamente nada. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Tem aqui a informação na Oeste do que teria sido a coisa, né? Essa reunião teria acontecido hoje cedo e aqui, ó. O Ibovespa já vinha mal, tá? Já vinha com uma tendência negativa. Aí o que aconteceu? O Haddad se reuniu com o pessoal do Santander, aqui ó. No começo do dia, Haddad tinha realizado uma reunião de portas fechadas com o diretor-presidente do Santander, o Mário Roberto Opsi Leão, e outros convidados da instituição financeira. Segundo fontes que participaram da reunião, o Haddad teria deixado a entender que as mudanças no arcabouço fiscal poderiam ser realizadas a depender do aval do presidente Lula. Ou seja, pode mudar o arcabouço? Pode, mas vai ser o Lula que vai definir. É o Lula que define. É o Lula que define tudo, pô. A gente sabe disso. O Lula não delega nada. O Lula é centralizador. Só não é um Stalin porque não deixaram ele ser um Stalin. Porque se deixarem, ele vira um Stalin. Ele centraliza a porcaria toda e se cerca de idiotas para fingir que tem uma equipe, mas na verdade é só ele que toma a decisão ali, né? Diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha equipe mesmo. O Paulo Guedes era respeitado pelo Bolsonaro. O Paulo Guedes conduziu a política econômica brasileira de forma independente. Bolsonaro colocou o Banco Central independente aqui no Brasil. Realmente, o Roberto Campos Neto fez a coisa de forma independente. O Lula não é assim, meu amigo. O Lula é centralizador. O Lula é um comunista. É um pinguço corrupto. É lógico que ele vai controlar a coisa toda, né? E aí, olha só o que aconteceu, né? Então, o Haddad falou que é verdade, né? Ele confessou na reunião que quem manda é o Lula, que ele não apita porcaria nenhuma, ele é o relações públicas do Lula para o mercado. É o que eu falo aqui sempre, né? Aí depois, no final do dia, ele me veio com essa, olha só, ele tentou justificar a coisa. Então, vamos ouvir o Haddad justificando a lambança que ele falou mais cedo. Eu vou explicar aqui exatamente o que ele escondeu da gente nessa fala, olha só. Na verdade, houve uma reunião com pessoas do Santander aqui e teve um protocolo que foi quebrado, porque a condição da reunião é que as pessoas não interpretassem o que eu falei. Porque basta me perguntar que eu falo o que eu disse privadamente, mas com as minhas palavras. E a pergunta que me foi feita por... Peraí. Você fala publicamente o que você disse com as suas palavras. Peraí, você está querendo dizer que lá na sala, quando você estava na coisa, não foram suas palavras? Que história é essa?
Não, poxa, foi você que falou. Você falou isso lá dentro, né? Já eram as suas palavras ali, né? Vamos ver o resto que ele fala aqui. Um dos integrantes, que eu nem lembro quem foi, porque eram muitas pessoas, se havia a possibilidade de contingenciamento esse ano se algumas despesas obrigatórias crescessem para além do previsto. Eu falei que sim, que se algumas despesas crescessem além do previsto, poderia haver um contingenciamento de gasto, que é absolutamente normal e aderente ao que prevê o arcabouço fiscal. Então, eu não entendi a intenção da pessoa que vazou uma informação falsa a respeito do que eu disse. Então o que o Haddad está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não falou nada sobre o Lula que dá a palavra final. O que eu depreendo disso? De novo, eu não estava lá, eu não sei o que foi falado. Mas olha como é que pode ser perfeitamente isso, né? O Haddad pode ter falado lá, eles perguntaram para ele como é que vai ser a questão do arcabouço fiscal, se vai ter contingenciamento de gastos ou não, e ele falou assim, depende do aval do Lula. No que ele falou, depende do aval do Lula, né? Pode ter... É a mesma coisa que ele falou aqui, né? Pode ter contingenciamento, não tem problema, né? Só que vai depender do aval do Lula. Só que qual que é o problema disso daí, né? Que é justamente que isso deixa claro que quem manda é o Lula, não é o Haddad, né? Se fosse Paulo Guedes e Bolsonaro, o Paulo Guedes respondia, ele sabia que não precisa pedir aval do Bolsonaro para esse tipo de coisa. É política econômica, né? É lógico que tem que ter contingenciamento. Se você não atingiu a meta fiscal, tem que contingenciar, né? O que ele falou lá, muito provavelmente, vai contingenciar sim, depende do aval do Lula. Só que o Lula não vai dar aval para contingenciamento. Por quê? Porque o Lula é um político, ele só vê a coisa do ponto de vista político, ele está cagando para economia. O Lula não entende economia, não sabe de economia e caga para economia. Então ele vai querer sacanear o Brasil para melhorar a posição política dele. Esse ano é ano de eleição. Ele vai fazer uma festa danada com a eleição, é lógico que vai querer gastar mais dinheiro. Então se vai depender de um aval do Lula para fazer isso, meu amigo, um abraço, já era. Não vai ter, o Haddad é um poste sem luz, é o relações públicas do Lula, né? Aí, olha só, a taxa de juros futura, explodiu toda a taxa de juros futura, todo mundo vendo o quê? Que a inflação vai subir, meu amigo, é lógico. Mas o que eu não entendo é isso, cara. Como é que esse pessoal não percebeu isso antes? Isso já era óbvio. Era óbvio antes da eleição de 2022. De onde que esse pessoal tirou que o Lula seria uma pessoa razoável, que é um democrata, que ia fazer um governo de coalizão e não sei o que lá? Mas nunca que o Lula ia fazer. O Lula é um idiota, é um pinguço corrupto, ele só quer roubar. Ele não quer nada além disso, né? O que ele queria é vingança contra o Brasil. O Brasil botou o pinguço na cadeia, ele queria vingança contra a gente. Está executando, e está com muito sucesso, diga-se de passagem. Está quebrando a economia brasileira, vai levar décadas para consertar isso daí. Ela já estava quebrada do governo Lula 1 e Lula 2 lá na época da Dilma. Entrou o Temer, deu uma melhorada. Entrou o Bolsonaro com Paulo Guedes, deu mais uma melhorada. Mas antes dela estar totalmente consertada, totalmente resolvido, cacetada por algum motivo que eu não consigo entender, as pessoas votaram no Lula, cara. Cara, sinceramente, eu não consigo entender. Como que uma única pessoa tem coragem de votar num pinguço corrupto como o Lula? Não consigo entender. Enfim, juros futuros subindo, inflação alta pra caramba, dólar disparando, bolsa caindo, estrangeiros tirando dinheiro da bolsa a todo momento, 35 bilhões. Cara, o Brasil tinha uma posição privilegiada nesse momento. Nesse momento o Brasil é o grande país emergente mais seguro. Porque olha os outros países emergentes. Você tem a Rússia no meio de uma guerra que vai perder, que vai desabar completamente. A China no meio de um colapso econômico, né? A Índia, você pode dizer que é um outro país que dá para investir. A Índia está ganhando isso do Brasil, né? O Brasil está perdendo esses investimentos para a Índia e para o México. São os outros dois grandes países emergentes que tem por aí. A gente tinha tudo para crescer pra caramba, justamente porque os emergentes, no momento, tem um monte de emergente dando merda por aí. Ia sobrar pra gente, o investimento tem que ir para algum lugar. Onde é que tem espaço para crescer? Nos emergentes, Brasil, Índia e China, Rússia, o México, né? São países pobres que têm muito para crescer. É difícil crescer em país rico, o país rico já é muito rico. Para crescer mais é difícil, é bom crescer em país pobre. Só que o Brasil se fechou por conta de escolher um pinguço corrupto para a presidência. Botaram um cara lá que todo mundo sabe que não tem nenhum interesse por economia, que vê o país como uma vaca leiteira que ele vai roubar lá para dar dinheiro para o sindicalista amigo dele, para os amigos dele corrupto, né, para os empresários amigos dele. Enfim, sacaram 35 bilhões.
Olha só, 600 milhões só hoje, no dia 5, hoje não, né? Alguns dias atrás, no dia 5 de junho, foi o pico desse negócio. Hoje foi outro pico também, tá? Não sei quanto é que foi hoje, não. Hoje foi grande também o saque da Bovespa, né? Ou seja, com toda a posição favorável que o Brasil estava tendo, o Brasil se ferrou por botarem o pinguço. O Brasil não cansa de perder oportunidade. O Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidade, cara. É impressionante. Aqui, ó, o Brasil não voltará a ter superávit tão cedo. Foi a conclusão do economista, o que está correto, é isso aí. Se é o Lula controlando, esquece superávit, não vai ter nunca. Ele vai sempre priorizar a política. Ele quer transformar isso aqui numa Venezuela. Ele quer o controle total do país e o povo na miséria. Igualzinho na Venezuela, igualzinho em Cuba, igualzinho na Rússia, igualzinho na União Soviética. É o que o Lula quer, né? Você não gosta de chamar isso de comunismo? Beleza, chama do que você quiser. Mas ele está indo exatamente nesse sentido. É isso que ele quer, né? Um absurdo completo. O pessoal reclamando aqui, a situação econômica realmente... Enfim... Vamos ver o que vai acontecer. Mas a tragédia que a gente já falou que ia acontecer, que eu avisei para todo mundo, eu não consigo entender como é que esse pessoal se diz super esperto aí do mercado, não viu uma coisa tão óbvia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.